Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 8 de novembro. Agora na Espanha, 11 horas e 16 minutos. No Brasil, 7 e 16 da manhã. Gente, eu tô aqui no gráfico diário com a banda de VWAP mensal ancorada. Vocês vejam que essa volatilidade da BTC fez ela desenhar um fundo em 19.344, mas basicamente a banda segue fortemente engolfada pela grande banda de VWAP do mês 6 de 22. Vocês vejam que a gente não rompeu o engolfamento. A grande banda do mês 6 segue engolfando a do mês 7, segue engolfando a do mês 8, a do mês 9, a do mês 10 e a do mês 11 que a gente está desenhando. E justamente a banda serve para o preço trabalhar dentro da banda. A gente mal desafiou a lower do mês anterior, que é do mês 10, a de outubro. Ou seja, uma movimentação absolutamente normal. O corpo real desse candle vendedor aqui no diário, que desafiou a lower, rapidamente recuou para dentro da banda, tá levemente acima da lower. Vocês vejam que a lower tá lá um pouquinho abaixo do corpo real. O corpo real está um pouco acima. E é justamente para trabalhar dentro da banda que serve a banda. Então muitos cavaleiros do Apocalipse achando que a BTC mudou o seu viés de alta no curto prazo. Não mudou, é porque a BTC tem esse padrão de subir desabando. No gráfico diário do squeeze normal, vocês vejam que basicamente a BTC veio dar um beijinho aqui, ó, na base da nuvem, e rapidamente esse corpo real deve retornar para cima da nuvem de Shimoku. Na projeção, a nebulosidade esverdeada perdeu um pouco de espessura, justamente em razão da violência. Eu ouso afirmar que até o fechamento do dia, com a virada da VWAP de terça para quarta, o corpo real desse candle vendedor de hoje vai recuar para cima da mediana do canal de Keltner, ficar um pouco acima de 20.200, 20.300, dando seguimento a esse transpasse, a essa emborcadura das três linhas do canal de Keltner de baixo para cima contra a nuvem de Shimoku. No gráfico diário, no intraday, obviamente, vou botar aqui na BTC, obviamente a BTC esgarçou a lower. Aqui vocês vejam que no auge daquela agulhada, a gente esgarçou a lower, fizemos a mínima em 19.344, bateu aqui e agora a BTC está voltando lentamente em direção à VWAP, que segue ali próxima de 20 mil dólares. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais. Ontem todos os sinais fecharam rapidamente. Eu vou encontrar um ponto seguro aqui para a gente ofertar os sinais com segurança. Com certeza também vão fechar rapidamente. E na seara fática, o crescimento da base de usuários do Twitter explodiu na primeira semana de Elon Musk como novo proprietário dessa rede social. O bilionário que há cerca de 10 dias assumiu o controle da empresa comemora o crescimento exponencial da base de usuários. Agora o que a comunidade cripto aguarda é a migração dessa plataforma da Web 2 para a Web 3. E as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, em que pese toda essa polarização e divisão tóxica entre democratas e republicanos, só tem um ponto em comum. Todos os candidatos reconhecem a necessidade de regulamentar a crescente indústria da criptografia e os criptoativos. Isso é uma das poucas questões em que ambos os lados parecem concordar totalmente. Com certeza, essa nova legislatura que vai ser eleita essa semana nos Estados Unidos com certeza eles vão regulamentar e criar o marco legal do mundo cripto. E o Japão, através da maior operadora móvel do país, a NTT Docomo, vai acelerar a adoção da Web3, criando um metaverso através da multicadeia Asta Network. Isso aqui pode ter impactos positivos, não só na cotação da DOT, da Polkadot, como também da Kusama, porque eles têm uma rede similar da Asta Network dentro da Kusama. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E a Alemanha vai gastar 83 bilhões de euros para subsidiar os preços de energia em favor dos consumidores. O total de subsídio na zona do euro já passa de 200 bilhões de euros.
Gente, isso sim vai pressionar a maquininha de impressão de dinheiro do Banco Central Europeu. Em algum momento isso aqui vai fazer com que a inflação na zona do euro fique absolutamente descontrolada, levando a BTC para aquele nosso alvo de $1 milhão que a gente prognostica aqui no canal, o que deve acontecer entre 2026 e 2027. Esse aperto quantitativo dos bancos centrais não tem como se sustentar. Rapidamente isso aqui vai virar uma camisa de força que vai explodir. E a China, depois do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, começa a colocar em prática a sua política de caça às bruxas no primeiro escalão. A China está investigando o vice-presidente do Banco Popular da China, o Banco Central Chinês, na primeira grande investigação desde o Congresso do Partido Comunista Chinês, que aconteceu há pouco tempo. A principal agência anticorrupção chinesa está investigando o vice-presidente do Banco Popular da China num movimento que sinaliza um forte escrutínio na mais rigorosa investida desde do conclave do Partido Comunista Chinês, que aconteceu há poucos dias. E a Polônia começa a construir um muro de 130 milhas de extensão para impedir que a Rússia empurre imigrantes para a Europa. O muro está sendo construído na fronteira entre a Polônia e o enclave russo de Kaliningrado. É o novo normal. O Vladimir Putin costuma enviar os imigrantes indesejados que chegam à Federação Russa pro enclave de Kaliningrado, e lá o enclave fica entre a Polônia e a Lituânia. Lá os imigrantes têm livre acesso à zona do euro, e agora com esse muro, que na verdade vai ser uma cerca de arame farpado de 130 milhas, a entrada na Polônia vai ficar dificultada. É o novo normal, o mundo vai recrudescendo uma divisão e isolando cada vez mais a Rússia, a Eurásia, né? A Rússia, a China e a Índia. E agora a própria Arábia Saudita está se unindo ao lado russo da história, nesse mundo de incertezas, nesse mundo que está virado num Armagedon nuclear, literalmente. Na minha leitura, a BTC está bem comportada, fez uma movimentação muito audaciosa, vamos colocar, beijou a base da nuvem de Shimoku aqui no diário, mas na nossa banda de VWAP mensal, a gente percebe que ela segue trabalhando dentro de uma banda comportamental completamente aceitável. A BTC tem esse padrão de subir desabando, é isso que ela está fazendo. As duas linhas aqui da banda de VWAP mensal desse mês de novembro continuam flat, ou seja, nem alterou o curso da banda, que segue fortemente engolfada pela grande banda de 6 de 22, promovendo um repeteco desse padrão comportamental de fundo que levou a BTC para 69 mil, quando a grande banda de VWAP do mês 5 de 21 engolfou a do mês 6, engolfou a do mês 7, e aí abriu espaço para a BTC buscar o all-time high em 69 mil. É isso que deve acontecer. Essa série de engolfamentos está abrindo espaço para a BTC voltar a estressar os quadrantes mais tópicos aqui da métrica. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.